Olá, estamos no ar com o Planeta SPM. Todo mundo tem um sonho de infância. E se esse sonho fosse viajar pelo mundo? Nosso convidado de hoje é o escritor Felipe Santana Pereira, mais conhecido como Felipe Gaúcho. Aos 19 anos, saiu em busca da juventude, viajou por 32 países e entrevistou crianças e conheceu diferentes culturas. O resultado disso foi o livro Jovem o Suficiente. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Charles? Bom dia. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje para compartilhar suas histórias aí pelo mundo, não é? Quem agradece sou eu, prazer. Muito obrigado. Se você quiser participar do programa Planeta SPM, é só enviar a sua pergunta pela página da Agência de Jornalismo no Facebook. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo portal de jornalismo da SPM São Paulo. O Felipe está aqui com a gente e saiu para uma viagem de 1 ano e meio pelo mundo. Nessa viagem, ele foi atrás de sua juventude. Vamos conhecer um pouco dessa história. 2 garotos, melhores amigos. Desde a infância sonhavam em viajar pelo mundo. Queriam explorar lugares, conhecer gente, ir além. Mas aconteceu uma coisa chamada vida adulta, com compromissos, faculdade e trabalho. E todos os incríveis planos feitos durante a infância ficaram para trás. Ou quase. Óbvio que foi maravilhoso, mas o mundo não é um parque de diversões. Eu vi gente perdendo a vida mais de uma vez e eu mesmo só tô aqui hoje para contar essa história porque o meu anjo da guarda foi forte. Um deles percebeu que seu sonho corria o risco de ser esquecido. Foi quando Felipe Gaúcho, então com 19 anos, não desistiu do desejo de criança, fez as malas e partiu sozinho para a sua aventura. Com ela, tinha um objetivo: descobrir o que é a juventude. Felipe percorreu mais de 30 países em quase 1 ano e meio de viagem. Foram 6 meses na Europa, 6 na Ásia e quase 5 meses na América Central. Conversando com as crianças de cada lugar, ele encontrou muito mais do que procurava. Sabe, eu não quero ser criança para sempre, mas eu quero sim que para sempre toda criança tenha o direito de ser criança. O direito de duvidar da realidade e acreditar na fantasia. O direito de querer transformar em fato uma aventura que antes só existia em forma de instinto. O direito de pisar na regra, de romper o limite, de ceder à vontade. O direito de viver cada dia como se fosse o primeiro, cada noite como se fosse a última. E o direito de sonhar. Bem, Felipe, eu quero saber o que aquele jovem de 19 anos queria descobrir o que era a juventude. Se tinha alguma expectativa sobre o que iria encontrar, ele imaginava algum tipo de resposta, esse jovem que saiu viajando pelo mundo? Olha, Charles, eu acho que eu já saí um pouco com essa ideia de que a resposta não era tão objetiva como muita gente pode imaginar. E ao longo dessa viagem eu fui percebendo que a juventude é muito mais um processo, uma busca mesmo, do que o final de uma jornada em si. Então tem um senhor do qual eu me lembro bastante, com quem eu conversei lá em Portugal, que me dizia que a cada vez que ele realizava um sonho, ele rejuvenescia um bocado. Para mim, hoje, se tem uma maneira de resumir a juventude, é pensando nesse conceito desse senhor português. Para mim, a juventude é a busca pelo sonho, é nunca desistir e ir realizando sonhos e rejuvenescendo pouco a pouco. E o porquê de entrevistar crianças? Charles, o propósito de ir atrás da juventude surgiu quando eu constatei que quase todos os meus amigos ao meu redor, as pessoas que conviviam comigo, estavam envelhecendo, não no sentido cronológico, mas no sentido de se desapegar de antigos ideais, de antigos sonhos. E para mim nada fazia mais sentido do que buscar essa juventude, do que ir atrás dela, na fonte dela, que eram as crianças. Isso também trazia de volta para mim as lembranças que eu tinha da minha infância, então foi uma coisa natural de ir atrás da criançada e de tentar reaprender a me manter jovem com elas. A gente sabe que para viajar a gente tem que levantar uma grana, né? Como você levantou esse dinheiro para essa viagem? Essa é uma parte curiosa da história, tem muita gente que me pergunta. Eu sonhava em fazer essa viagem desde pequeno, desde os 12, 13 anos, então eu sempre tinha a ideia de conseguir juntar dinheiro de alguma maneira na adolescência. Era moleque, tinha bastante tempo livre, não tinha nenhuma qualificação muito específica, então o que eu fiz foi começar a entrar na internet e procurar por aquelas promoções, aqueles concursos culturais nos quais tu responde uma pergunta de uma maneira criativa, ou manda uma foto criativa e concorre a um prêmio. O tempo passou e depois de uns 2 anos eu ganhei dezenas desses concursos, vendi todos os prêmios pela internet e juntei o que hoje seriam uns 30 mil reais. Esse dinheiro ficou rendendo e quando eu vi que era hora de partir, já estava mais do que pronto financeiramente para realizar esse sonho. O roteiro dos países que você visitou foi traçado antes ou foi acontecendo conforme a viagem, você chegava nos destinos e decidia lá? Essa questão também não é muito prática, é um pouquinho nebulosa. É claro que eu tinha uma rota em mente, eu sabia, por exemplo, que eu queria viajar sempre para a direita
E eu tinha uma lista de lugares que eu queria conhecer, de coisas que eu queria fazer, de regiões que eu tinha vontade de explorar. Mas conforme eu ia conhecendo gente pelo caminho, ia recebendo dicas, ia recebendo convite para ficar na casa de um, convite para fazer uma trilha com outro, esse plano ia se modificando. Então, na prática, eu sabia o que ia fazer na semana seguinte, no máximo nas 2 semanas seguintes, mas daí para frente era o destino ou o acaso que me guiava. Essa ideia de, depois da viagem, publicar um livro, como surgiu? Eu tinha a ideia de escrever uma carta para contar um pouco dessa experiência para o meu melhor amigo que acabou não viajando comigo. Eu me apeguei com muita força a essa ideia, escrevi uma carta longa. Chegando no Brasil, várias pessoas pediram para ler ela e aí eu vi que tinha potencial de transformar aquilo numa narrativa. E foi aí que surgiu a ideia de publicar um livro e, quem sabe, compartilhar essa história com quem tivesse disposto e com vontade de ouvir ela. Rodaram umas imagens aqui no telão, queria que você comentasse um pouco para a gente sobre onde era, quem são essas crianças. Essa que está aparecendo agora aí, de um menino em Honduras. Um menino que, inclusive, tem uma história curiosa, porque depois de ter encontrado ele, esse menino do mesmo lugar, aliás, numa ilha no arquipélago hondurenho, todas essas aí. Depois de ter encontrado ele durante essa volta ao mundo e de ter conhecido um pouquinho mais da história dele, eu revisitei esse lugar 1 ano depois para levar um presente para esse menino e fazer um segundo vídeo, meio que em agradecimento a todas as pessoas que me apoiaram durante o projeto que viabilizou a publicação desse livro. Então, toda essa criançada que eu conheci durante essa viagem me marcou muito e se eu pudesse eu revisitaria todas, mas a gente não tem tempo de fazer tudo isso, acho. Né? Bacana. E agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, daqui a alguns segundos, voltamos com o Felipe Gaúcho falando sobre as dificuldades, os famosos perrengues dessa viagem. Até já.